O tema do nosso trabalho diz respeito às bases genéticas da esquizofrenia. Vamos começar falando de seus aspectos gerais. Ela tem um padrão de herança multifatorial, ou seja, múltiplos genes somados a fatores ambientais agem em conjunto para influenciar a característica. Seu efeito é somatório. Cada uma das variantes, quando observadas sozinhas, não tem uma grande influência no fenótipo, mas quando somadas, contribuem para a expressão total da característica. Esse tipo de herança frequentemente segue uma distribuição normal que pode ser medida em escala contínua, sendo a variável x o genótipo e y o número de indivíduos. Além disso, algumas características apresentam um limiar de risco, quando é preciso que um limite seja ultrapassado para que a doença se manifeste. Ao pensarmos em um grupo de indivíduos que apresenta suscetibilidade genética para esquizofrenia, essa escala se desloca para a direita porque o risco de recorrência é aumentado nessa parcela da população. E o principal fator que determina a influência da variável genética é o grau de parentesco compartilhado com pessoas já esquizofrênicas. O risco de uma prole com genitor afetado, por exemplo, é de aproximadamente 8 a 10%, quase 10 vezes mais que o risco da população em geral. Dois modos conhecidos de se estudar a heredabilidade das doenças multifatoriais, isto é, a razão da variação genética e a variação total de um dado atributo numa população, são os estudos de gêmeos e os estudos de adoção. O primeiro é feito através da comparação entre as taxas de concordância entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos, enquanto os estudos de adoção consistem em comparar crianças adotadas cujos pais biológicos têm a doença com crianças adotadas nascidas de pais que não têm. Tendo esses estudos em vista, a heredabilidade da esquizofrenia foi calculada em mais de 80%, tornando a composição genética o fator mais importante para seu desenvolvimento. A doença tem uma progressão que passa por 4 fases: a pré-mórbida, a prodrômica, a progressão e a estabilização. Elas envolvem ansiedade social, sensações de que algo está para acontecer, alterações cognitivas e etc. O estado de saúde do indivíduo tende à estabilização, porém sujeito a recaídas. Quanto aos sintomas, os primeiros sinais da doença aparecem comumente durante a adolescência ou início da idade adulta. Reynolds e Jackson caracterizaram esses sintomas em positivos quando havia presença de manifestações psíquicas que não deveriam estar presentes e em negativos quando havia ausência de manifestações que deveriam estar presentes. Alguns dos sintomas positivos seriam as alucinações, os delírios, os comportamentos bizarros e as alterações formais do pensamento. Já os sintomas negativos seriam a anedonia, a falta de atenção, a alogia, as alterações afetivas e a abuliapatia. Além disso, dentro dos sintomas positivos e negativos, também podemos classificar um grupo mais específico de manifestações, que se referem aos sintomas cognitivos. A cognição pode ser entendida como um conjunto de capacidades que permite que os seres humanos desempenhem atividades no âmbito pessoal e social, e a esquizofrenia afeta essas capacidades na medida em que o indivíduo desenvolve dificuldade de abstração, déficit de memória, comprometimento de linguagem e falhas no aprendizado, entre outras coisas. Embora todos os indivíduos com esquizofrenia tenham vários desses sintomas em comum, a doença é dividida em 6 subtipos: paranoide, hebefrênica, catatônica, residual, simples e indiferenciada. O subtipo paranoide é o mais comum e com melhor prognóstico, caracterizado por alucinações, delírios e alterações emocionais e na fala. Normalmente, surge em idades avançadas e não há mudanças profundas de personalidade, como ocorre com frequência nas outras formas. Agora, no tópico das possíveis causas da doença, vamos começar com os fatores ambientais. Como exemplos, temos as infecções pré-natais, como as causadas pelo vírus influenza ou pelo parasita T. gondii, traumas infantis, como asfixia ou hipóxia neonatal, complicações obstétricas, tabagismo e uso de drogas, estresse e outros. Esses fatores podem interferir nos processos de desenvolvimento e maturação cerebral, ocasionando pequenas, porém importantes alterações que resultam na desconexão entre os neurônios. Além disso, estudos demonstram que indivíduos esquizofrênicos nascidos no inverno apresentam um perímetro cefálico menor ao nascimento. Esse fato é muitas vezes apontado como resultado da diminuição de vitamina D, devido a flutuações sazonais. Nessa perspectiva, os ambientes urbanos também aumentam o risco do desenvolvimento da doença, não só devido ao estresse, mas também à falta dessa vitamina. Uma outra hipótese sobre a causa da esquizofrenia envolve a neuroquímica do cérebro. A hiperfunção dopaminérgica, segundo especialistas, é associada ao surgimento de quadros esquizofrênicos. Nessa situação, ocorre uma liberação exagerada do neurotransmissor dopamina, o que é, em geral, provocado por uso de fármacos estimulantes como a anfetamina. Além do excesso de dopamina no corpo, também é inibido o mecanismo de recaptura de dopamina, o que significa que esse neurotransmissor permanece por um tempo prolongado na fenda sináptica e agindo sobre o sistema nervoso central do indivíduo.
Como psicoestimulante, seus principais efeitos são agitação, alucinações auditivas e ideias delirantes persecutórias, todos também sintomas positivos da esquizofrenia. Paradoxalmente, a falta de dopamina também pode estar relacionada à esquizofrenia, agravando os sintomas negativos. Agora, entraremos nas possíveis causas genéticas da esquizofrenia. Evidências científicas demonstraram que alguns genes envolvidos com a regulação neuronal promovem a suscetibilidade à doença. Recentemente, foi descoberta, a partir de diversos estudos, uma estreita associação entre a suscetibilidade sinalizada pelo gene C4 e o desenvolvimento da esquizofrenia. A função desse gene baseia-se na codificação de duas proteínas distintas, necessárias para o sistema complemento, que é um componente imunológico do nosso organismo. Em 2 grupos de indivíduos esquizofrênicos, foi observada a relação entre o número de cópias do gene C4 e a contração ou expansão do neuropril, que é uma região sináptica densa constituída de dendritos, axônios e filamentos da glia. Os resultados demonstraram que a variação do número de cópias do gene C4A e C4B influencia na contração do neuropril em regiões cerebrais intimamente associadas com a esquizofrenia. Além disso, em um estudo complementar, o nível de RNA mensageiro de C4A foi avaliado em células como linfócitos e macrófagos de indivíduos com esquizofrenia. Os achados confirmaram que a expressão de C4A estava totalmente correlacionada com a doença e que maiores níveis desse gene propiciavam o aumento da gravidade da patologia, com uma maior manifestação dos sintomas, especialmente no que se refere aos delírios. Por fim, estudos indicam que alterações na sequência de DNA do gene C4 encontradas em portadores de esquizofrenia se correlacionam com a destruição de células cerebrais, o que causa uma perda na massa cinzenta do cérebro e, consequentemente, reduz o córtex cerebral sem morte celular. É interessante analisar esse dado porque é de conhecimento científico que a esquizofrenia envolve a redução das estruturas sinápticas do neurônio e a perda excessiva de massa cinzenta. Além do gene C4, estudos comprovam que muitos outros também estão relacionados à predisposição para a esquizofrenia. Vários genes presentes nos cromossomos 1, 2, 3, 7, 15, 16 e 22, ao sofrerem deleções, tornam-se fatores de risco para o desenvolvimento desse transtorno. Contudo, esses genes foram inicialmente apontados como ligados a outras doenças psiquiátricas e condições neurológicas, tais como autismo, convulsões e retardo mental. Por conta disso, é possível afirmar que ocorre uma sobreposição dessas condições, levando à existência de comorbidades. Outra colaboração a respeito das influências genéticas da esquizofrenia foi feita pelo consórcio colaborativo Psychiatric Genomics Consortium, que publicou seu primeiro GWAS, Genome-Wide Association Studies, identificando 5 novos locos para a esquizofrenia. Após muitas contribuições para a pesquisa, no Congresso Mundial de Genética Psiquiátrica de 2017, relataram a identificação de 248 locos significativos em todo o genoma, confirmando a especulação de que um grande número de genes provavelmente está envolvido na esquizofrenia e fornecendo a base para uma quantidade enorme de trabalhos futuros sobre sua etiologia. Além das causas ambientais, neuroquímicas e genéticas, há teorias psicológicas que também tentam explicar a esquizofrenia. A teoria da dissolução do eu de Ogden-Bleuler defende que o fenômeno psicopatológico fundamental da doença é a desintegração entre as diversas funções psíquicas, as quais, em condições normais, garantiriam o funcionamento unitário da personalidade. Além disso, uma grande quantidade de atitudes hostis ou de envolvimento emocional em excesso por parte dos familiares de esquizofrênicos pode influenciar na sua percentagem de recaídas e de admissão hospitalar. Eventos psicossociais estressantes também podem influenciar no aparecimento dos sintomas. Essas análises se encaixam no modelo da vulnerabilidade versus estresse, no qual há uma predisposição genética, biológica ou ambiental para desenvolver a doença. Mas o grau de estresse psicossocial pode acarretar no aparecimento dos sintomas em si. É importante, então, abordar o paciente de modo mais global, pensando não só no tratamento de seus sintomas, mas também na prevenção do estresse ao seu redor. Pensando nesse contexto, o tratamento da doença é feito através de medicamentos e terapia, levando em conta que a esquizofrenia não possui cura. A psicologia se mostra essencial nesse momento, já que a psicoterapia ajuda a desenvolver o processo de aceitação da doença e, mais tarde, o de reintegração social do paciente. Por outro lado, pensando nos medicamentos, o estudo contínuo dos genes que agem na esquizofrenia é essencial para melhorar a especificidade do tratamento clínico, uma vez que a heterogeneidade da doença se manifesta na resposta dos pacientes a medicamentos. Frequentemente ocorrem múltiplas mudanças na estratégia de tratamento durante o curso da doença, o que faz com que o indivíduo lide com a ineficiência clínica.
Pacientes esquizofrênicos iriam ser beneficiados consideravelmente por predições corretas da sua resposta e pelo uso de medicamentos personalizados. Um bom entendimento da genética e dos fatores ambientais envolvidos, unidos a um diagnóstico clínico preciso, são essenciais para que esses medicamentos sejam produzidos. Dessa forma, o tratamento será aprimorado a seu máximo, o que é muito importante, levando em conta que indivíduos que fazem um tratamento adequado e regular têm menos chance de sofrerem recaídas e serem hospitalizados. Esse foi o nosso seminário sobre esquizofrenia. Esperamos que tenha sido interessante e informativo. Muito obrigada por assistirem.